Vamos lá para mais uma aulinha. Beleza, primeirão? Vamos lá. Seguinte. Então, na parte de Sociologia, nós paramos na atividade 2 da apostila, cujo título é Homem e Sociedade. Bom, esse tema, essa atividade 2, é uma atividade que, na verdade, ela é relativa ao pensamento do Émile Durkheim, que é o autor que a gente já viu, né, em aula preliminarmente, que ele foi o criador da sociologia, tá? Foi o pai da sociologia. Então vamos fazer o seguinte, eu vou expor o pensamento do Durkheim, que é o que está contido aqui nessa aula, embora o título não seja Émile Durkheim, seja Homem e Sociedade, mas o assunto em si trata sobre a aula dele, tá? Sobre o pensamento dele. Então, seguinte, a primeira coisa que a gente tem que considerar sobre o Durkheim, pessoal, ele na virada do século XIX para o século XX, foi responsável por tornar a sociologia uma ciência. Então, ele é considerado o pai da sociologia enquanto ciência, dentro das ciências sociais, junto com o Max Weber e o Karl Marx. São considerados os três porquinhos ou os três pais das ciências sociais. Só que, assim, do ponto de vista científico, da universidade, da institucionalização do conhecimento sociológico, foi o Durkheim que é considerado o grande pai da sociologia, tá? Então, seguinte, para a gente entender o Durkheim, a gente tem que lembrar os seguintes aspectos. Durkheim é um francês, e sendo um francês do século XIX, ele está vivendo todos os ecos, todas as consequências da Revolução Francesa, que se iniciou em 1789. Então, a França, ela começou em 1789, existiu a Revolução, 1848, a Primavera dos Povos, 1871, a chamada Comuna de Paris, que foram movimentos dentro da sociedade francesa em que sacudiram as consciências, as ideologias e as disputas políticas dentro da França. Então, o que ele está assistindo? Né? Qual que é a tradição que ele está herdando? Ele está herdando um momento histórico em que era necessário na França uma certa pacificação social, o estabelecimento da ordem, né? O estabelecimento da paz, do equilíbrio social. Então, a sociologia dele vai ser nesse sentido, vai ser um saber científico que busca, em última instância, em última análise, estabelecer a ordem social. A sociologia do Durkheim é uma sociologia que, assim, tenta entender como a sociedade funciona, através do método funcionalista, e entendendo como a sociedade funciona, ela pode propor medidas no sentido de pacificar e tornar a sociedade um organismo vivo, organizado, com ordem e sem maiores problemas, tá? Então, a sociologia do Durkheim é uma sociologia da ordem. Isso vocês têm que ter muito claro em mente, tá certo? Bom, então, o que ele vai, a partir disso, o que ele vai propor? Ele vai dizer que é o seguinte: não existe indivíduo antes da sociedade. Não existe indivíduo à parte da sociedade. Não existe uma vida que não seja uma vida dentro do meio social. Todo indivíduo é um ser social, obrigatoriamente. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que no futuro, a gente vai ver na matéria, os autores contratualistas que vão dizer assim, por que o Estado nasce? Lá na frente, não se preocupa com isso não, mas a gente vai ver assim, por que o Estado é necessário e por que ele nasce? Os contratualistas vão dizer que a sociedade civil se organiza entre si para poder criar o Estado, e depois que o Estado é criado, o Estado tem como finalidade manter a paz, a ordem social, a garantia da propriedade privada, ou seja, a vida, tá? Então, quem cria o Estado, quem cria a sociedade, em primeira instância, são os indivíduos que vivem no seu estado de natureza, guerreando entre si, uma total desorganização. O Durkheim vai olhar para esses contratualistas do século XVII, do século XVIII, e vão falar, cara, vocês estão errados. Por que vocês estão errados? Porque não tem como o indivíduo viver antes da sociedade, existir antes da sociedade. É a própria sociedade que determina como o indivíduo vai pensar, como ele vai agir, o que ele vai ser. Certo? Então ele se contrapõe a esses autores contratualistas.
O que é interessante a gente pensar, então? Ele vai falar que não tem como o indivíduo fugir daquilo que a sociedade impõe a ele e espera dele. Desse modo, ele vai falar o seguinte, nas suas reflexões, o interesse dele é pensar assim, como que a sociologia pode ser uma nova ciência? Ela não existia até então. Ele que vai criar a sociologia, como eu já disse. Ele vai falar assim, por que a sociologia pode ser uma nova ciência? Ele vai pegar e vai pensar assim, tem coisas que existem na sociedade que é só a sociedade, só pelo estudo da sociedade que a gente consegue explicar. Não é pelo estudo da psicologia, de cada consciência, de cada pessoa, não é pelo estudo da economia, simplesmente, não é estudo da filosofia, do direito, das leis. Tem coisa que acontece na sociedade e é só a sociedade que pode nos dar o caminho para entender o porquê determinado problema está acontecendo. Então, vou rapidamente aqui pegar o exemplo do suicídio. Com o tema do suicídio, ele vai considerar que o que leva um indivíduo a cometer o suicídio? Enfim, são várias as causas. Só que ele começa a pensar o seguinte, em determinados momentos de crise econômica, crise financeira no mundo, em períodos em que as pessoas perdem a noção de ter uma perspectiva para o futuro, a vontade de viver diminui. Então, dentro da sociedade, quando existem problemas estruturais, problemas muito grandes, tem uma massa de indivíduos que começa a cometer o suicídio. E ele fala, não é só um indivíduo isolado que está querendo se matar, são vários em determinado período histórico. Então ele fala assim, a sociedade, para ser compreendida, a gente tem que estudar o que acontece como fenômeno da própria sociedade. Por isso que ele vai propor a sociologia como uma nova ciência, coisa que até então não existia. Existia a psicologia, existia o direito, a economia, a filosofia, mas a sociologia ainda não. Então, ele vai falar assim, o que é sociológico? Bom, para ser sociológico, então ele vai criar o conceito de fato social. Atenção, isso aqui é muito importante. O fato social é o que faz a sociologia, galera, se transformar numa ciência. É o objeto de estudo da sociologia. O que a sociologia estuda para o Durkheim? Não é a sociedade, é o fato social. Fato social, tá? E para o fato social ele ser considerado enquanto tal, ele tem que ter 3 características. Quais são? Primeira coisa, ele tem que ser geral. Um fato social ele vale para todo mundo. Então, ele é reconhecido e válido para todas as pessoas daquela determinada sociedade. É uma regra que é generalizada. É geral. Depois, o fato social, como segundo aspecto, ele é externo ao indivíduo. Externo quer dizer que quando o indivíduo nasce, ele não pede não é pedido a ele que ele pense se as leis, se as regras, se a forma de se comportar em sociedade é justa ou não, se agrade a ele ou não. E quando ele morre também, tudo aquilo que já continua existindo, não vai mudar. Certo? Então, assim, os fatos sociais são externos aos indivíduos porque não depende da vontade de cada um. A sociedade ela tem uma força em si que não precisa da aprovação de cada indivíduo. Quando você nasce, ninguém vai te perguntar, por exemplo, se é correto que os homens se vistam de determinada forma. E aquilo é imposto a você. Tá? E como terceiro aspecto do fato social, ele é coercitivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o aspecto social coercitivo, ele impõe, ele pressiona para que o indivíduo faça, digamos, aquilo que a sociedade impõe a ele. Então, o fato social pede que o indivíduo se adeque, se adapte às suas próprias regras, tá? As regras da sociedade. Então, a gente pode pensar, como exemplo de fato social, a moda, né? Se a gente quiser se vestir de determinada forma, num contexto, sei lá, escolar, a gente não pode se vestir como a gente bem entende. Então, por exemplo, a sociedade vai impor que, por exemplo, os meninos não usem saia. É um exemplo claro. Seja na escola, seja fora da escola, né? É claro que a pessoa pode se vestir do jeito que ela quiser. Enfim.
Só que na prática, não é isso muito que acontece. Se um menino começa a usar uma saia numa cidade, o que vai acontecer? Todo mundo vai falar assim, não, é geral, por quê? Porque todos os meninos deveriam usar um short ou uma calça, né? É externo, por quê? Porque não quer saber se o indivíduo ele tem vontade de usar saia ou não. É aquilo e pronto. Deveria ser, tipo assim, para todo mundo o mesmo padrão de comportamento. E se acontecer, por exemplo, de uma pessoa usar, vai ter sempre parte da sociedade que vai olhar torto, não vai gostar, vai criticar, vai dizer que está agindo de forma errada, enfim, vai ter uma série de preconceitos. Então vai ser coercitiva a vontade daquele indivíduo, entendeu? Bom, então qual que é a ideia? O fato social ele se impõe ao indivíduo, pessoal. O fato social ele é impositivo acima da vontade do indivíduo. A gente pode dizer que para o Durkheim não existe a ideia de consciência individual. Cada um tem uma consciência, cada um pensa o que quiser e tranquilo. Para o Durkheim o que existe na verdade é uma consciência coletiva. Então é como se fosse assim, ideias gerais que existem na sociedade e que se impõem para a gente pensar e seguir essas ideias. A gente não tem uma individualidade preservada nesse aspecto. O que existe na prática é uma consciência coletiva acima da nossa consciência individual, ou seja, acima das nossas vontades, certo? E aí, pessoal, o seguinte, sobre a parte do suicídio, o que vai acontecer, né, na prática? O Durkheim ele vai começar a pensar assim, e quando a sociedade está em desequilíbrio, quando não está em ordem? As pessoas começam a cometer suicídio. É isso que ele conclui. Sobre vários aspectos, né? Então, por exemplo, o que leva um indivíduo a cometer um suicídio? Quando o indivíduo não se sente demasiadamente integrado à sociedade ou ligado aos seus laços, né, sociais, suas relações sociais que o prendam de determinada forma que esse indivíduo fale, vale a pena viver, vale a pena ter contato com essas pessoas e vale a pena ter a minha vida normalmente. Quando a sociedade tem laços frágeis para segurar aquele indivíduo, uma das soluções que ele pode tentar achar para os problemas que abatam a cabeça dele é o suicídio. Então, o Durkheim vai classificar o suicídio de 4 formas. Tá? Primeiro, suicídio egoísta, que é aquele tipo de indivíduo que não pensa no que vai acontecer depois quando ele morrer. O suicídio egoísta é tipo assim, o indivíduo ele pensa mais no ego dele, mais nas vontades dele, a individualidade dele é acima do coletivo e por qualquer motivo ele fala assim, não vale a pena viver. Então, de uma forma egoísta, ele tira a própria vida, né? Então, a gente pode, por exemplo, considerar um motivo banal. Quantas pessoas ao longo da vida não sofrem por amor? Só que numa dessas, o indivíduo fala, nossa, briguei com determinada pessoa que eu amo, que eu gosto muito. A vida não tem mais sentido. A pessoa vai e se mata, tá certo? Então, o que acontece? Esse é o tipo de suicídio egoísta. Suicídio altruísta é aquele tipo de suicídio, como o próprio nome diz, é quando ele se mata em nome de algo maior, em nome de uma causa maior, para continuar existindo, para que as suas ideias permaneçam vivas ou ganhem força. Por exemplo, os pilotos kamikazes da Segunda Guerra Mundial, os pilotos japoneses. Assim que acabava a munição que eles tinham nos seus aviões, eles colidiam os seus próprios aviões contra o inimigo, seja um porta-aviões, um navio encoraçado, outro, enfim, um lugar onde que você consiga atingir seu inimigo e causar danos, causar estragos. Então você, na verdade, abria mão de sua vida em nome da guerra, em nome do Império Japonês, em nome de uma causa que você acreditava mais. Tá? Como terceiro, o suicídio anômico. O que é suicídio anômico? É quando existe um grande problema na sociedade e que leva os indivíduos a cometerem suicídio. Pode ser em massa ou pode ser um problema que aos poucos vai levando a pessoa a cometer suicídio. Então, por exemplo, uma crise social, uma crise econômica, a crise de 1929.
que começou nos Estados Unidos, né, mas que se espalhou praticamente para o mundo todo. Os países socialistas não foram tão atingidos, mas os países capitalistas que tinham relações econômicas, parcerias com os Estados Unidos, sim. Então, muitas pessoas, da noite para o dia, começaram a ficar pobres, passaram a ter necessidade e começaram a se matar. Bom, então, diante disso, o suicídio anômico é a terceira forma de suicídio. Por fim, pessoal, o suicídio fatalista. O que é o suicídio fatalista? É aquele que a sociedade, de alguma forma, exerce uma pressão para os indivíduos e aquela pressão faz com que pressione tanto ele que o indivíduo não consegue se adequar. Então, um exemplo claro, um homossexual que dentro de casa ele não tem a sua condição aceita, na sociedade, se é uma cidade pequena principalmente, não é aceito, ele sofre preconceito, ele sofre críticas das mais diversas e aquilo dói muito para a pessoa dele. Então, muitas vezes, ele pode também cometer o suicídio por esse motivo, tá certo? Então, pessoal, antes do fim, duas coisas é importante. O Durkheim, ele vai considerar que o suicídio, ele existe quando tem uma conjunção de dois fatores. Primeiro, para ser um suicídio analisado pela sociologia, o indivíduo tem que ter a intencionalidade de se matar, e além de ter a intenção, ele tem que conseguir se matar. Não adianta, por exemplo, ele tentar dar um tiro com uma arma muito fraca na cabeça e aquela arma, suponhamos, fica alojada no osso aqui da cabeça e não mate ele. Então aquilo não pode ser computado como um suicídio. Ou então ele cai de uma ponte sem querer e aí ele acaba morrendo. Não, ele tem que querer e conseguir. E, por fim, o Durkheim, ele é o autor que consegue transformar a sociologia numa nova ciência, porque ele consegue provar também que o suicídio é um fenômeno social. Então, se é um fenômeno social, nada melhor do que a sociologia para estudar ele. O psicólogo pode estudar? Pode. O médico pode estudar? Pode. O advogado, qualquer área. Só que tem um aspecto do suicídio que ele é a sociedade que impõe ao indivíduo, que causa uma certa pressão no indivíduo, que faz com que ele se mate. Então, por isso que o Durkheim vai conseguir provar que a sociologia merece ser uma nova ciência, porque ele provou que a sociologia é a única ciência que estuda a sociedade a fundo, e o suicídio é uma causa disso. Portanto, o suicídio também é um fato social. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Para a tarefa que eu quero de vocês, pessoal, quero que vocês façam os exercícios da atividade 2, tá? São 4 exercícios. E também um resumo da leitura complementar, que traz aqui, ó, sobre o Emile Durkheim, que traz os conceitos de solidariedade mecânica e orgânica, tá certo? Quando a gente retomar as aulas, eu explico com mais afinco essa parte da solidariedade, beleza? E a gente vê esses exercícios aí. Valeu, hein, primeirão? Abraço e boa quarentena.